Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor nesse dia. Vamos começar nosso dia na presença do Senhor, amém? Hoje eu gostaria de ler para vocês um texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 6 e 7. Deus está falando assim para Caim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu gosto desse texto porque esse texto contraria a ideia determinista de que Deus determina todas as coisas e Ele é responsável pelo fato dele ser soberano. Deus determina as ações humanas, Deus determina o curso dos destinos humanos. E Deus está contrariando toda essa teologia só nesses dois versículos da palavra de Deus. Aqui nós vemos um homem chamado Caim, que era filho de Adão e Eva, e a palavra de Deus diz que eles eram dois irmãos, Abel e Caim, e Abel oferece a Deus um sacrifício do seu rebanho, porque ele era pastor, e Caim oferece uma oferta a Deus de vegetais, porque ele era lavrador. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E não se agradou por conta das pessoas que ofereceram. Ele se agradou do material que foi oferecido e do coração com que foi oferecido. Porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue. E isso foi agradável ao Senhor, porque desde o início o sangue representa a redenção humana. Mas quando Caim trouxe essa oferta para Deus, Deus não se agradou da oferta em função da própria visão que Deus tem a respeito daquilo que o agrada, daquilo que agrada a Ele, a Deus. E Caim deveria ter compreendido isso, ele deveria ter falado: Senhor, o que eu fiz que não agradou ao Senhor? Aonde está o erro? Eu quero acertar minha vida. Essa é a postura correta de todos aqueles que querem andar com Deus. Deve ser uma postura de avaliação diária da nossa vida, da nossa mentalidade, das nossas atitudes, para procurar acertar essas atitudes de acordo com a vontade de Deus. Mas Caim não tinha esse desejo de acertar a vida com Deus. Então Deus chega para Caim e diz: Caim, o negócio é o seguinte, por que você está furioso? Porque ele ficou muito furioso com essa história de Deus ter aceitado a oferta do irmão. E Deus fala: por que você está furioso? Porque o seu rosto está transtornado. Se você fizer o bem, você também vai ser aceito. Agora, se você não fizer, saiba uma coisa: o pecado sempre vai estar batendo na sua porta. E você tem a obrigação de dominá-lo. O que Deus está falando para Caim é o que Ele está falando para todo mundo hoje. Está falando assim para nós: você é responsável. Essa é a palavra fundamental na Bíblia Sagrada: responsabilidade. Você é responsável, Deus está falando. Não adianta culpar a mim, Deus. Deus está falando para Caim: não adianta você querer pôr culpa em mim. Eu não sou responsável pelos seus atos. Eu não sou responsável pelo seu interior. Eu não sou responsável pela sua mentalidade. Eu não sou responsável pelas suas emoções. O que você está sentindo é produto da tua própria mente. Deus está falando para Caim. Portanto, você é responsável pelo que você sente. Você está todo transtornado, todo irritado,
todo com raiva, todo magoado, mas isso é produto da tua alma, da maneira como você enxerga as coisas, da maneira como você enxerga a vida. Então, essa ideia de que Deus é soberano e que Ele controla todas as coisas, destinando pessoas umas para serem más e outras para serem boas, é uma coisa absurda e contrária ao caráter divino. A coisa mais importante que Deus criou na nossa vida humana foi a capacidade de vontade e a capacidade de determinação e de responsabilidade. Nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para essa realidade, para que você não caia dentro de um poço teológico e fique escravo de uma mentalidade determinista, de uma mentalidade que determina todas as coisas, que Deus está com a mão dele determinando o tempo inteiro o bem e o mal. Deus determina o bem e o mal. Isso é uma mentira do diabo, porque Deus não determina essas coisas. Deus dá livre curso à liberdade das escolhas. E ele está falando muito bem para Caim aqui. Se você fizer o bem, você também será aceito. E se você fizer o mal, é você que está fazendo. Portanto, você cumpre dominar os teus desejos. É você que determina isso. É você que determina as suas emoções, os seus desejos. Aí você pode virar para mim e falar assim, existem forças demoníacas que ajudam os homens a fazer o mal? Existem. Mas o homem é que dá a chave na mão deles. É o homem que abre a volição, a vontade. É o homem que se entrega a paixões erradas, a mentalidade errada. É o homem que escolhe caminhos de uma determinação pessoal contrária à vontade do Criador. É o homem que faz isso, não é Deus que faz. Qual foi o resultado disso tudo? Caim não ouviu a voz de Deus, pelo contrário, ele ficou mais irado ainda. E ele matou o irmão por conta desse episódio. E este foi o primeiro homicídio que aconteceu na face da terra. E alguém poderia dizer assim, Caim fez isso porque ele não era um escolhido de Deus. Caim fez isso porque ele não era um eleito, um amado. Isso é irresponsabilidade. Deus falou com ele antes, não faça isso. Se arrepende dessa coisa toda, você vai ser aceito igualmente ao teu irmão. Mas Caim não quis conversa com Deus, ele continuou na sua determinação de ser ruim, de ser mal. E eu quero chamar a atenção para todos os que ouvem esse vídeo, se você vê o mundo hoje, o mundo está cheio de Caim, porque determinam a maldade, porque querem, porque têm responsabilidade em relação a isso, são responsáveis. Eu sempre digo uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Ninguém é irresponsável. Eu gosto dessas frases assim chocantes, porque elas que produzem resultados verdadeiros de transformação. O que eu quero dizer com isso? Que ninguém é irresponsável. Quero dizer que diante de Deus, todos nós temos o poder da escolha. A gente chama de irresponsável aquela pessoa que é negligente, que é preguiçosa, que não toma atitudes, que não toma iniciativa e que deixa a vida se transformar num caos. A gente chama isso de irresponsável. Mas esse cara não é irresponsável. Ele é responsavelmente negligente. A negligência dele e a preguiça dele é uma escolha pessoal responsável que ele está tendo. Mesmo que as escolhas dessa pessoa sejam passivas e não ativas, porque a gente pode escolher passivamente. Como assim, pastor? Não escolher já é uma forma de escolha. Portanto, as pessoas, às vezes, por falta de escolher o bem, acabam escolhendo em contrapartida o mal passivamente. Isso também é responsável, é responsabilidade. Portanto, nós estamos sendo chamados diante de Deus para assumirmos totalmente a nossa condição humana de responsabilidade e de determinação e de autodeterminação, porque Deus fala isso para nós, você é responsável, eu te coloquei uma soberania,
Você é responsável e soberano sobre a tua mentalidade. Você não está dentro de um fosso teológico. Você não está dentro de um poço de determinismo determinado por forças maiores que você. Você é responsável. Deus está falando isso para Caim e Deus está falando isso para todos nós. Crentes e não crentes, todos nós somos responsáveis pelas nossas ações e atitudes diárias na presença desse grande Deus. Ora, isso é libertador. Por quê? Porque eu posso dizer assim, poxa, legal. Porque se o mal não determina a minha vida, eu posso ser determinante na direção do bem. Eu não sou escravo de uma mentalidade determinista que me determina para eu ser o que eu sou. Porque eu conheço um monte de gente que diz assim, eu sou assim porque eu nasci assim. Eu sou assim porque eu tenho essa genética. Eu sou assim porque o ambiente me tornou assim. Todos esses fatores deterministas são quebrados pela visão da palavra de Deus. Você pode transcender todas essas coisas pela graça de Deus. Deus está falando isso para você e para todos nós hoje. Portanto, responsabilidade é a chave da vida com Deus e da vida com os homens. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque nós temos vontade e porque a nossa vontade é livre e nós podemos escolher o bem, como o Senhor disse para Caim. Se nós escolhermos o bem, nós seremos aceitos. E quando o pecado, o mal bate na nossa porta, cumpre a nós dominá-lo e dizer, aqui não, aqui quem manda sou eu. Quem determina a minha mente sou eu, diabo. Fale para o diabo, quem determina a minha alma, e minha mente, meu pensamento, meu destino sou eu. Porque o diabo foge, ele treme diante de pessoas que assumem a sua posição de humanidade, a sua posição de fé diante de Deus. Portanto, vamos quebrar essas barreiras psicológicas e vamos estar na presença de Deus hoje com a nossa determinação firme de andarmos no caminho que a gente deve seguir, para a honra e glória do Senhor. Esta é a verdade do reino, essa é a verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida neste sábado e que esse dia seja de grande vitória para aqueles que se determinam no caminho da verdade, em nome de Jesus. Amém.